Olá a todos, boa noite. É muito bom poder estar novamente reunido aqui com vocês para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Continuamos em Marcos, hoje, capítulo 9, versículos 1 ao 50. E dizia ainda: Em verdade vos digo que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura, tal como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam atemorizados. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, ouve-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Questão sobre Elias. Ao descerem da montanha, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação, perguntando-se que significaria ressuscitar dos mortos. E perguntaram: Por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Ele respondeu: Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo. Mas como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado? Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está escrito. O epilético endemoniado. E chegando junto aos outros discípulos, vieram uma grande multidão em torno deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão ouviu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: Que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão, e ele espuma, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Ele, porém, respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram até ele. O espírito, vendo a Jesus, imediatamente agitou com violência o menino que, caindo por terra, rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe sucede isso? Desde pequenino, respondeu. E muitas vezes o atira ao fogo ou às águas para fazê-lo morrer. Mas, se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Então Jesus lhe disse: Se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino gritou: Eu creio, ajuda a minha incredulidade.
Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele. E, gritando e agitando violentamente, saiu. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrerá. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu, e ele se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos a sós: Por que não podemos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie não pode sair a não ser com oração. Segundo anúncio da paixão. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. E, morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. Quem é o maior? E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele lhes perguntou: Sobre que discutíeis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Uso do nome de Jesus. Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome. Eu impedimos, porque não nos seguia. E Jesus, porém, disse: Não impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Caridade para com os discípulos. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que já não perderá a sua recompensa. O escândalo. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e atirassem ao mar. E se tua mão se escandalizar, corta. É melhor entrares mutilado para a vida do que, tendo as 2 mãos, ires para a jena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. É melhor entrares com um só pé para a vida do que, tendo os 2 pés, seres atirado na jena. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um olho só no reino de Deus, do que, tendo os 2 olhos, seres atirados na jena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esta noite de oração.
permita-nos mais uma vez termos o discernimento correto das vossas palavras, Senhor Deus, para assim bem aplicarmos em nossas vidas e na vida de todas as pessoas do mundo inteiro. Convido a todos que nos acompanham a refletirem a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e que todos nós possamos, mais uma vez, aprender a seguir aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu como ensinamento, como preceito e mandamento. Amai uns aos outros como eu vos amei. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. E perdoe os nossos erros e os nossos pecados. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus. Boa noite.